Olá, meus caros ouvintes, aqui é o DM. Estou aqui mais uma vez para ajudar você com algumas dicas do que pode te ajudar a desenvolver alguns jogos bem bacanas. E hoje eu vou focar mais no começo da aventura, os primeiros passos que a gente tem que dar para que a aventura possa fluir logo na primeira sessão. Então, eu vou dar aqui algumas dicas e parâmetros para você dar uma olhada se funciona ou não na sua mesa, se você testa ou não, porque, querendo ou não, todas essas dicas que eu acabo dando por aqui, você só vai saber se você testar se funciona ou não na sua mesa. Então eu vou dar algumas dicas muito importantes que eu considero importantes e que, dependendo da sua situação, podem ajudar o seu caso e podem ajudar a melhorar os seus jogos. Então fica comigo aqui nesse nosso vídeo e vamos partilhar um pouco dessas dicas. Desde já, curte, compartilha com seus amigos, comenta aí o seu pedido de dica, sua questão, sua dúvida, comenta aí também sua experiência, partilha, que o nosso propósito é conversar. Então, vem comigo que nós estamos começando mais um Dicas do DM. Geralmente, quando nós começamos uma aventura, os personagens quase sempre não são um grupo formado. E eles estão vindo de lugares diferentes, com histórias diferentes, de destinos diferentes. E você precisa introduzi-los individualmente. Então você vai lá na primeira sessão e começa a fazer algumas narrações individuais, de modo que eles possam todos confluir num mesmo ponto, que aquele ponto é o encontro entre aqueles personagens para que se possa dar prosseguimento à história. Mas quando você arrasta muito essa introdução, esse processo individual, os outros jogadores vão se sentir mais como espectadores de um jogo do que participantes de um jogo. E isso pode atrapalhar bastante o desenvolvimento da sua mesa. Às vezes você arrasta ali uma sessão individual por uma ou duas sessões. Na segunda sessão, o jogador ele já vai se sentir muito espectador. E ele não vai se sentir tão importante para estar presente na mesa. Afinal de contas, o jogo não está contando a história dele, está contando a história de outro personagem ao qual ele não quer participar, não vai querer observar. Afinal de contas, não há interação entre o grupo. Então, é muito importante, quando você estiver contando essas histórias individuais, esse processo de caminhada individual entre os personagens, confluir o mais rápido possível para o grupo, porque é no grupo que acontece a interação. É no grupo quando eles vão sentar para conversar, falar das suas histórias pessoais, contar o passado dos personagens. Isso sempre vai acontecer em grupo. É compreensível esse processo de jornada individual, muitas vezes porque nós queremos dar uma profundidade maior ao personagem em si. E isso é importante, isso não pode ficar descartado. Mas ao mesmo tempo, essa profundidade precisa manter um equilíbrio com a interação social do jogo. Senão você vai acabar tornando o jogo simplesmente solo, enquanto numa mesa de 4 jogadores um joga e todos os outros assistem e não jogam. E isso é muito ruim. Pelo menos na minha opinião, eu acho que isso prejudica bastante o jogo e precisa melhorar. Então o processo da introdução, o propósito introdutório do jogo é confluir para o encontro do grupo e não permanecer numa história individual. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa ter sempre em mente. Outro ponto muito importante é a forma como você começa a contar a história. Qual é o primeiro passo? Qual é o início? Como que você começa essa interação entre os personagens? A Beatriz me fez uma pergunta no vídeo passado, no vídeo anterior ao vídeo passado, sobre como fugir do clichê do começo lá na taverna, que os personagens estão conversando e tal, e você sempre começa lá se tratando de D&D, né? Esse é um clichê clássico, né? Quem nunca jogou aquele jogo em que todos os personagens se encontram numa taverna e de lá eles ouvem um boato e vão resolver o problema? Eu acredito que todos os jogadores de D&D em algum momento já se esbarraram com esse tipo de começo de história. Geralmente esse começo ele vai muito de simplificar o princípio do jogo. Muitas vezes o jogador não vai ter tempo, muitas vezes o jogador ele vai ter que resolver um problema, vai ter que sair, e às vezes você dispõe ali simplesmente de 1h30, 2 horas de jogo, você precisa dar um andamento rápido, né? Então você já coloca todo mundo ali dentro da taverna, muitas vezes o grupo já se conhece, já é um grupo formado, não precisa conversar, todo mundo já tem ali mais ou menos uma ideia básica do que o outro é, já são um grupo de mercenários. Então a partir dali eles já começam a agir. Então geralmente
essa ideia de começo na taverna, essa ideia de começo simplificado, é mais por conta de tempo de jogo e muitas vezes simplesmente porque você quer dar início o mais rápido possível à história que você quer contar. Mas uma forma de você aprofundar esse processo e fugir desse clichê é exatamente voltar para o que eu estava dizendo antes, né? O início individual de cada personagem. Como se dá esse início individual? Agora sim, fazendo de uma maneira equilibrada. Não gastando o tempo em demasia, mas equilibrando bem. Vamos exemplificar, né? Você tem ali um grupo de 3 jogadores, um humano guerreiro, um gnomo clérigo e um meio orc bárbaro. Então você vai começar a descrever o processo de caminhada daqueles personagens até aquele ponto específico onde eles vão confluir. E aí você já foge daquele clichê inicial, mesmo que esses personagens venham a se encontrar numa taverna, já vai ter um local, já vai ter um histórico antes daquele negócio. Por exemplo, esse meio orc bárbaro, ele podia estar caçando na mata, ele podia estar ali espreitando as redondezas da região, caçando algum animal selvagem e simplesmente estava muito cansado. Às vezes ele conseguiu caçar ali um cervo, pega aquele cervo, põe sobre os ombros, a aldeia dele está muito longe, então ele vai para a taverna para descansar. Às vezes aquele gnomo clérigo estava de viagem, tem um templo na cidade, ele foi lá, foi fazer suas orações e já estava anoitecendo, ele precisava descansar, então ele foi parar ali. E aquele guerreiro humano, ele simplesmente poderia estar servindo como mercenário ali naquela cidade, já trabalhando ali, servindo ali. Então você começa individualmente por cada personagem, dá aquela introdução, aquele desenvolvimento, aquela ideia do caminho solo que ele já estava traçando desde antes. E aí você leva todos ali para o ambiente clássico, né? Por exemplo, da própria taverna. E ali a aventura já não começa com aquele clichê clássico, ela já começa diferente. Os personagens já começam mais profundos a princípio. Então ali você já quebra esse processo, né? E aí você já resolve, pelo menos em grande parte, esse problema. É falta de profundidade muitas vezes que faz com que os personagens se tornem muito personagens de clichê. E essa profundidade se deve a um trabalho em conjunto, mestre e jogador. Não é só o mestre que tem que desenvolver a história ali na narração imersiva e tal, não sei o que. O jogador também precisa ajudar, ele também precisa construir ali junto do mestre, se ele tiver dificuldade, um background, uma história de fundo interessante que eles possam aproveitar bem juntos para dar início àquela história. Outro ponto muito importante também, quando você vai começar um jogo, é conversar com seus jogadores antes do jogo que você quer fazer. É claro, você vai dizer, olha, semana que vem a gente vai jogar Vampiro à Máscara. Então os jogadores eles já sabem como é que é, eles vão jogar de vampiros, né? Numa sociedade de vampiros, caçando humanos para sobreviver. Olha, semana que vem a gente vai jogar D&D 5ª edição, então os jogadores eles já sabem, bom, eu vou jogar com personagens de uma fantasia épica, de uma alta fantasia, então vai ser uma fantasia de D&D clássica. Então assim, você tem que conversar com seus jogadores antes, mas mais ainda, explicar mais ou menos o tema da sua aventura, né? Se você bolou toda uma trama de viagem, que o jogador começa lá num local e ele passa o tempo todo viajando até determinados pontos, resolvendo problemas de pontos em pontos, e o jogador constrói um personagem voltado para um ambiente urbano, né, um ambiente social urbano, ele não vai funcionar nesse jogo. Ele vai ficar sempre de canto, sem poder usar nenhuma das suas habilidades. Então é muito importante você chegar nos jogadores antes do jogo, e aí tem uma ideia importante de você fazer uma espécie de sessão zero, você reunir o pessoal da sua mesa antes do jogo começar, e todo mundo ali sentado ao redor da mesa, cada um fala com quem vai jogar, como que vai fazer, constrói o background todo mundo junto, né? Cada um dá uma ideia para o outro poder ajudar, e ali juntos o mestre pode passar o tema do jogo. Olha, nosso jogo vai ser uma viagem, né? Vocês vão partir de um tal ponto e ali vocês vão viajar. A proposta é vocês viajarem o máximo possível. Ou mesmo você dizer para os jogadores, bom, nossa campanha dessa vez é uma viagem através do multiverso. Então vocês vão viajar por planos de existência. Então o jogador ele já vai ter mais ou menos uma ideia.
Então ele vai começar a montar um personagem com características mais voltadas para aquele plano de fundo que vai ser o seu jogo. Então precisa ter esse diálogo, precisa ter esses pontos acertados para que o jogador ele não monte um personagem muito distante da história e que fique simplesmente de canto sem nenhuma utilidade. Por exemplo, o cara faz ali um personagem sobrevivente, um ranger, um patrulheiro, que tá ali, ele é focado em caçar, e você põe o cara dentro de uma cidade grande. Como que ele vai sobreviver lá dentro? Como ele vai resolver os problemas, né? Ele não é um personagem daquele habitat. Ele precisa ser desenvolvido. Então ali você precisa, dentro desse pré-jogo, dessa sessão 0, conversar com seus personagens, passar para eles qual vai ser a ideia da campanha, o tema da campanha, e ali, sem dar spoiler, é claro, ajudá-los a desenvolver os backgrounds, as histórias, os personagens específicos. É juntos que se constrói ali o personagem. Óbvio, todos os jogadores vão estar ali se ajudando, mas a princípio, quando o jogo começa, é que de fato vem a parte interessante, que é a interação entre eles, o desenvolvimento desse background, a história que ele contou lá, enfim, tudo isso é muito importante. Então essas dicas, elas ficam mais ou menos como um norte para você que quer melhorar um pouco a sua mesa. Em ritmo, em questão de ritmo, em questão de profundidade, que é o mais importante, em questão de ponto de partida. Creio que esses são os pontos que eu acho essenciais para os primeiros passos de um jogo. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, comenta aí embaixo se você gostou, que dicas você acha que eu deveria ter dado também, qual é a sua dica, né? O que você acha interessante também no começo de uma aventura para se fazer. É claro, eu sempre uso o D&D como parâmetro, né? Mas você pode aplicar tudo isso em diversos mundos, cenários de campanha, sistemas, você pode estender tudo isso, não precisa ser focado necessariamente no D&D. Então, deixa aí sua ideia, sua sugestão, sua dica, deixa sua pergunta também, porque ela pode ser a pergunta de outras pessoas, pode ser a dúvida de outras pessoas e eu posso estar ajudando a responder. Então, desde já, compartilha com seu grupo de RPG e nós nos vemos entre os dados.